Vamos ao texto bíblico, Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. Hoje nós iniciamos a nossa classe de batismo, nós temos mais de 30 matriculados. Se você tiver interesse, ainda dá tempo. O batismo deve acontecer no comecinho de novembro. Então procure a Laura. Laura, levanta a mão, Laura. O movimento tá gigante. Laura é aquela jovem ali. Procure a Laura e passa o teu nome ainda essa semana. Dá tempo você ser batizado, tá bom? Nós queremos te encorajar. Depois que eu cheguei, já foram batizadas 40 pessoas para a honra e glória do Senhor. Já tem pelo menos mais 30. E a gente pode tranquilamente batizar pelo menos umas 50 pessoas até novembro. Todo domingo praticamente tem tido conversões. Tem pessoas como crianças com 8, 9 anos. Pastor, eu quero batizar. Diz, vamos tentar segurar pelo menos até 10 anos. Mas já tem muita criança, adolescente, juniores, embaixador do rei, mensageira do rei, querendo ser batizado. Quanto que nós nos alegramos com isso? Batismo é um sinal vital de uma igreja. É o sinal de que o sorriso de Deus está sobre aquela igreja, que Deus se agrada do que ela tem feito. E nós estamos muito felizes, irmãos. Graças a Deus pelas bênçãos dele derramadas sobre nós. Vamos ao texto bíblico, Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. Como alcançaremos a pátria para Cristo? Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas em que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção completa do Eterno sobre todas as coisas. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença, porque Tu estás conosco, Tu tens cuidado de nós. Colocamos, ó Deus, toda a Tua igreja nas Tuas mãos, porque ela pertence ao Senhor. E suplicamos agora, Senhor, que pela proclamação da Tua palavra, Tu tenhas misericórdia do Teu Filho, porque somente Tu podes, ó Deus, fazer o milagre de que esta mesma palavra alcance o coração de todos e de cada um que está aqui presente. Senhor, fala através do Teu Filho, fala ao coração de todos nós, que saímos daqui profundamente impactados pela palavra do Senhor. Que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a Ti, rocha nossa e redentor nosso. Oramos em nome de Jesus, amém. Como alcançaremos a pátria para Cristo? Os batistas, eles são notabilizados, eles são marcados pelo seu ardor e pelo seu amor incondicional por missões. Já se falou no passado que se você cortasse a veia de um batista, em vez de sangue, jorraria missões, porque é o que nos move, então faz parte da nossa essência, faz parte do nosso DNA, o quanto que nós nos orgulhamos e louvamos a Deus por esse bendito privilégio. Nós temos contribuído para que o Brasil tenha essa grande arrancada na obra da evangelização. Estamos há pelo menos 153 anos aqui no Brasil, dando lastro, dando retaguarda, mas também desbravando, abrindo caminhos para o progresso do Evangelho, para o avanço do Evangelho. Porque um dia nós também fomos alcançados. Então nós nos sentimos meio que devedores. É a linguagem que Paulo usa na carta aos Romanos. Ele fala assim, eu sou devedor tanto a judeu quanto a gentios, na pregação do Evangelho. E esse é o nosso sentimento. A Bíblia que diz que a ninguém devais coisa alguma, só nos permite ter essa dívida, que é a dívida da pregação do Evangelho e do amor pelas almas perdidas. Tem que queimar no coração de cada cristão. Já se falou que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Porque o cristão que ele não tem no seu coração esse desejo ardente de alcançar outras pessoas para Jesus, ele é um completo desqualificado. Ele não entendeu
qual é a sua missão nesta terra. Nós não estamos nesta terra a passeio, nós temos uma missão que nos foi dada pelo nosso Deus. Então, Spurgeon dizia, por exemplo, que quando nós vamos evangelizar, evangelismo é um mendigo dizendo para outro mendigo onde é que ele vai achar pão. Então, um dia fomos saciados pelo nosso Deus. Por isso, nós queremos também saciar a fome espiritual e a sede espiritual de homens e mulheres que estão espalhados não só pelo Brasil afora, mas pelo mundo afora. Então, como é que nós podemos pensar em alcançar nossa pátria para Cristo? Nós temos várias frentes de ação, nós estamos sonhando, agora nós temos data, domingo que vem, com a permissão do Eterno, vamos apresentar formalmente para a igreja o projeto da nossa Cristolândia. Então, a PIB de Balsas, que é a primeira igreja evangélica aqui de Balsas, também está na vanguarda da proclamação do avanço de Deus por meio do cuidado social. Então, o norte do Brasil inteiro, todos os estados do norte, não tem nenhuma Cristolândia. No nordeste, talvez só na Bahia tem duas. Vai ter em Balsas em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Às vezes as pessoas não querem investir porque elas olham e dizem assim, o que que este indigno aqui, o que que este drogado, o que que este morador de rua pode me dar como retorno? Nada. Então, por isso, muita gente não investe. Mas nós olhamos com amor, porque cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Mesmo que a gente nunca tenha nada em troca, pelo amor que o Senhor tem por aquela vida, nós também vamos amá-la, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Vamos chegar a todas as dimensões da nossa cidade. Então, se Deus permitir, em breve, muito em breve, esse projeto que já deu passos galopantes, ele vai ser materializado, vai ser concretizado em nome de Jesus, nosso Senhor. Mas nós temos muitos projetos, por exemplo, como lares batistas, que é um tipo de orfanato, nós temos no Brasil, por exemplo, em Barreiras, na Bahia, nós temos, em outros lugares do país, ali quem conhece Palmas, do outro lado da ponte, Luzimangues também, tem um lar batista também. Nós temos trabalho entre os ciganos, nós temos trabalho entre os ribeirinhos, nós temos no sertão nordestino, nós temos entre os quilombolas, nós temos entre os surdos. Conheci o pastor da primeira igreja batista, 100% composta por surdos, e era lá no Pará, na região metropolitana de Belém, na cidade chamada Marituba. Então, foi também ali naquela cidade de Marituba que tinha uma igreja que era só composta por rancenianos, leprosos. Conheci o pastor Luiz Gonzaga, um piauiense de Parnaíba, Piauí. Foi o pastor, então ele também, na época, tinha um bacilo da hanseníase, a mão estava atrofiando, estava sendo mutilado pela enfermidade, graças a Deus, com medicação moderna, foi neutralizado, e ele passou a se dedicar, a devotar a sua vida para cuidar daqueles rancenianos. Graças a Deus, a ciência avançou, medicações avançaram, não tem mais ranceniano, porque o tratamento está aí para quem quiser ser curado. Desapareceu aquele projeto, mas tem outros projetos, como a igreja 100% para surdos. Aqui a gente quer dar um passo a mais. Não vai demorar, com fé em Deus, vamos ter todos os nossos cultos traduzidos para Libras. Quando eu pastorei no Pará, em 2013, olha que tempo atrás, toda a pregação que eu fazia era traduzida por intérprete de Libras. Então, nós vamos botar Balsas no radar nacional ainda mais, uma igreja de referência. O Brasil inteiro pode vir aqui em Balsas, na PIB de Balsas, conhecer um projeto arrojado de evangelização. Então, nós temos falado sempre para a igreja, você faz parte da PIB de Balsas, não tenha baixa estima e síndrome de vira-lata em aspecto nenhum, porque você vai ter o que há de melhor sendo servido para o seu cuidado espiritual. Louve a Deus por essa visão arrojada e faça parte da resposta. A gente descobre uma vocação quando Deus começa a queimar nosso coração por uma necessidade específica que a nossa cidade tem. Às vezes uma necessidade que ninguém mais sentiu ou percebeu. Você percebeu. Aí você diz, pastor, existe um grupo específico, X aqui da nossa cidade. Eu penso que nós poderíamos alcançar. Ali pode estar nascendo um chamado, uma vocação espiritual. Então, nós temos muitas áreas. Nós temos a Vila Minha Pátria. Era um antigo resort lá no interior de São Paulo, e ele foi transformado em um reduto para acolher refugiados de guerra. Então, nós recebemos, e é bancado por nós, pelos batistas brasileiros, gente que está fugindo da faixa de Gaza, por exemplo, do Afeganistão, da Ucrânia, de países que estão vivendo tensões, conflitos armados, e nós temos ali centenas de pessoas sendo acolhidas, todos esses projetos a custo zero, porque os homens e mulheres de Deus estão sendo movidos. A gente falou no alvo aqui,
É só um alvo protocolar, 15 mil. Com fé em Deus, pelo menos 30 mil nós vamos levantar e mandar para missões nacionais, que nós temos muito projeto para ser alcançado e vamos alcançá-los em nome de Jesus Cristo. Como alcançaremos? 3 proposições. Em primeiro lugar, alcançaremos a pátria para Cristo evitando as distrações deste mundo. Os versículos 6 e 7 dizem: então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas em que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Veja, Jesus estava com a cabeça e o coração em uma rotação, e a cabeça dos discípulos estava em outra rotação. Ele estava falando sobre a implantação e a expansão do reino de Deus nessa terra. Eles estavam pensando sobre a implantação e o desenvolvimento de um reino terreno. Então eles pensavam que Jesus ia chegar e ele ia solapar, ele ia tomar o governo de Roma, ele ia assumir o comando político de Jerusalém, e Jesus entendeu o que eles estavam perguntando e jogou um balde de água fria, porque eles perguntavam, Jesus falava sobre uma coisa e eles entendiam outra. Então nós corremos o risco de nos distrairmos, de o Senhor ter um foco, ter um propósito, um objetivo, e nós estarmos queimando energia, e nós estarmos queimando neurônio, e nós estarmos nos desgastando com coisas secundárias, que são coisas importantes, mas que são coisas que não têm valor diante da eternidade. Igreja, em regra, tem muita tentação de se distrair. Nós podemos, por exemplo, com muita facilidade, criar uma dinâmica de ativismo aqui na igreja, que as pessoas vão ter 1001 coisas para fazer e vão ter que se envolver em muitos projetos, só não vão ter tempo para fazer aquilo que é o mais importante, aquilo que é a essência da nossa missão. Nós não podemos nos distrair. Isso eu aprendi com o pastor Paulo Mazzoni, da Central, Batista Central de Belo Horizonte. Ele disse que, como igreja, a gente não deve gastar tempo fazendo aquilo que qualquer um pode fazer, que, por exemplo, o governo pode fazer, enfim. Nós temos que fazer e focar naquilo que somente a igreja pode fazer. Então, por exemplo, os governos constituídos, eles não têm autoridade dada pelo Senhor para, por exemplo, pregar o evangelho. E eles nem vão gastar tempo com isso. As forças armadas também não. Os grupos empresariais também não, porque esta é a nossa missão, esta é a nossa prerrogativa, essa é a nossa responsabilidade. Então Jesus, ele ouve aquela pergunta, e ele sabe que por trás daquela pergunta tinha um universo, tinha um mundo. Eles perguntam para Jesus: será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque aqui e acolá pode ter uma compreensão como essa. Se você quiser avançar um pouco mais nessa compreensão, você vai ver que o balaio de gato que o mundo vive atualmente tem a ver com compreensão teológica. Uma forma boa de você compreender muita coisa é estudar sobre a doutrina dos últimos tempos, sobre escatologia. Você vai estudar, por exemplo, sobre o dispensacionalismo. Os grandes grupos neopentecostais e pentecostais, eles abraçam com força a ideia do dispensacionalismo. Então eles têm um olhar específico sobre Israel, eles têm um olhar específico sobre as dispensações, que são os grandes blocos de tempo. Eles vão ter, por exemplo, aquela ideia daquele filme, não sei se alguém assistiu a trilogia, Deixados para Trás. É aquela ideia de que Jesus busca a sua igreja, vão ser arrebatados. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Então o carro vai ficar desgovernado, o avião desgovernado, eles vão ser levados para a presença do Senhor, mas a vida continua aqui na terra. Será que é exatamente assim que vai acontecer? É, pastor, porque naquele período o anticristo vai reinar por 1000 anos, o milênio é literal, então não é tão simples quanto parece. Aí muita gente, pela compreensão que tem, olha para Israel de uma forma, olha para o governo político de uma forma, e a pessoa começa a pautar a sua vida por essas compreensões que muitas vezes estão atreladas com a compreensão política e até política partidária. Então, se brincar, muita gente ia fazer para Jesus a mesma pergunta que os discípulos fizeram: é nesse tempo que o Senhor vai dar para a gente o poder político partidário?
Aí Jesus vai explicar que existe uma diferença entre o que eles estão perguntando e o que o Senhor veio fazer. Quem não entender isso aqui, vai meter os peitos e vai entrar em encrenca. Vai fazer, por exemplo, como Pedro, na melhor das intenções, fez quando foram prender Jesus. Ele desembainhou a espada e ele cortou a orelha de Malco, o soldado. Aí Jesus mandou guardar. Guarda, não é com esse tipo de arma aí que eu vou lutar, não. Pode guardar. Jesus recompôs a orelha dele e mostrou que não é com esse tipo de arma que o Senhor iria lutar. Então o Senhor nos chama a atenção para termos cuidado com as distrações. 2 Timóteo 2,4 fala, por exemplo, que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Quando eu morei lá em Brasília, ali é uma cidade que ela gira muito em torno de concurso público. Eu era um dos poucos pastores que não era bivocacionado. Terminei a graduação em Direito, fiz um concurso do Ministério Público Federal, passei, estagiei no Ministério Público Federal, e aí aquilo vai movendo a cabeça, eu dizia, rapaz, eu vou já fazer um concurso e vou passar. Mas Deus me punia, porque Ele sempre me deixava ficar de fora por uma questão. Prova da AB, fiquei a primeira vez por uma questão. Provas, concurso federal, uma questão. Uma prova de uma universidade que foi criada em Brasília, o NDF, Universidade do Distrito Federal, estadual. A ser professor, fiquei por uma questão. Eu disse, o que Deus quer me mostrar com isso? Irmãos, um dia eu orando, eu conversando com Deus, você já ouviu aquela expressão interiorana nossa, eu ripunei. Eu criei uma repugnância daquilo, assim, aquilo me deu assim uma rejeição tão forte. Eu disse, meu Deus, eu tenho um chamado e uma vocação que me consome tanto tempo. Então tem pastores, por exemplo, que conseguem fazer um grande ministério. Um deles, pastor Sérgio Queiroz, Igreja Cidade Viva, lá em João Pessoa, Paraíba. Sérgio Queiroz, ele é procurador da Fazenda Nacional, e ele assumiu uma congregação, e a igreja tem uns 10 mil membros hoje. Do jeito dele, ele dá conta. Eu não julgo o mérito disso aqui, mas eu falo por mim mesmo, pelas minhas limitações. Aí esse texto aqui era um dos textos que sempre batia na minha consciência, na minha cabeça. Sempre batia na minha consciência. Até a diretoria dizia assim, pastor, faça um concurso, pastor, vai ser interessante para você. Então tinha muito pastor que era militar, era alta patente militar e era pastor, era não sei o quê e era pastor, trabalhava no Ministério Federal e era pastor, mas eu via que aquilo não era para mim. E esse texto foi um dos textos que Deus fez bater no meu coração. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então pode ser que Deus chame alguém para um ministério bivocacionado, mas você tem que entender se é esta a vontade, o propósito de Deus para a sua vida, se realmente você vai ter condições de fazer tudo aquilo sem deixar desprestigiado a sua vocação principal. Hebreus 12, versículos 1 e 2 diz o seguinte, portanto, tem aí o texto? Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Então veja, no versículo 1 ele diz que nós temos que nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então a vida sempre vai nos apresentar um monte de cipoal, que a gente vai se embananando, vai se enrolando, daqui a pouco você está todo enrolado com os enroscos dessa vida. Então quanta gente que pediu coisas para Deus, que recebeu, mas isso está matando a sua vocação, está sufocando o seu vigor, a pessoa não tem mais saúde, não tem brilho, o coração não move, não pulsa. Nós temos que pesar isso tudo, tem que botar a mão na consciência e pesar. Será que eu realmente estou conseguindo cumprir o propósito pelo qual fui designado pelo Senhor? E com isso eu estou conseguindo me livrar de tudo aquilo que está me atrapalhando? Preciso pensar. Uma outra parábola que casa com isso aqui é a parábola conhecidíssima do semeador, que está em Mateus capítulo
13, versículos 18 a 23, essa é uma das melhores parábolas da Bíblia, porque Jesus fala a parábola e ele mesmo faz a explicação e aplicação da parábola. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Você pode ler comigo? 19. Foram 4 sementes diferentes. Uma caiu à beira do caminho, outra caiu entre pedras, outra caiu entre espinhos e outra caiu em terra fértil. Ele está fazendo a aplicação. Olha, a semente, que é a palavra de Deus, aquela que caiu à beira do caminho, aconteceu isso aí. O que foi que aconteceu? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado no terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então veja, com muita facilidade, a palavra, que é uma palavra viva, como diz Hebreus, viva, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 lâminas, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Palavra viva. Essa palavra ela pode se perder. Tem um texto, um vídeo muito bom do pastor John Piper no YouTube, você pode ver depois, que ele diz assim, o diabo, olha que interessante, o diabo come fé no café da manhã. Que coisa interessante. Porque ele fala que a intenção do diabo é arrancar a fé do nosso coração. Então ele vai tentando arrancar a fé do nosso coração. Então ele se alimenta devorando a fé do nosso coração. E a Bíblia está nos mostrando com essa riqueza. Olha que parábola linda. Jesus falou a parábola e ele mesmo fez a exegese hermenêutica, que é a aplicação. Ele está dizendo, a semente é a palavra de Deus. A semente que caiu à beira do caminho, a que caiu entre espinhos, em cima da pedra, todas elas se resumem a alguém que recebeu a palavra, fica empolgado, mas aquilo não vinga, não vai para frente, não prospera. Por quê? Porque você não cuida, porque você não irriga, porque você não cultiva. Então você perde aquilo do coração. Distrações da vida. Quantas vezes nós nos distraímos e perdemos aquele tesouro de valor incalculável que estava em nosso coração. Precisamos ter foco. Tem um ditado católico que dizia assim, não tem como você tocar o sino e acompanhar a procissão. Você tem que decidir o que você quer da sua vida. E eu denuncio há muitos anos de púlpito, nos últimos 3 ministérios em 3 regiões do Brasil que eu passei. Norte, Centro-Oeste e agora Nordeste. Tem gente que cuida melhor da unha do que cuida da alma. Que cuida melhor da pele, da estética, do cabelo, do que cuida da alma. Nós não temos uma alma, como disse C.S. Lewis, nós não temos uma alma, nós somos uma alma, nós temos um corpo, nós temos a obrigação de cuidar, meus irmãos, da nossa alma. E nós, como servos do Senhor, entendendo a urgência da missão, precisamos focar, precisamos dar a máxima atenção, botar na pauta de prioridade a nossa missão sobre a terra. Aquilo que nós estamos fazendo aqui. Se nós realmente estamos a passeio ou se nós temos uma missão que nos foi confiada pelo Senhor nosso Deus. Com isso, é importante que eu diga, porque às vezes eu falo algo que está muito claro na minha cabeça, mas pode ficar uma compreensão pela metade para você. Não significa que ninguém mais vai poder ter uma profissão na vida. Pelo contrário, dentro da sua profissão, você pode ter a sua vocação, sim. Você tem que entender, inclusive, que exercendo a sua profissão, você não vai ser um missionário de 2ª categoria. Você vai usar aquela plataforma que Deus te deu, aquele consultório, aquele escritório, as áreas onde você vai, para que ali você torne Jesus conhecido. Porque há pessoas carentes e sedentas em todos os lugares. Muito provavelmente, a maioria das minhas ovelhas passam durante a semana por ambientes que eu nunca passarei ao longo da vida inteira. E elas são defrontadas com pessoas que eu jamais vou ter contato.
Então nós não podemos desperdiçar essas oportunidades. Pastor Paulo Mazzoni, da Central de BH, ele diz que por falta de trabalhadores, nós corremos o risco de perder a maior colheita de almas da história, por falta de trabalhadores, porque as pessoas estão sedentas e carentes. Eu nunca tinha visto na minha vida uma cidade com tantas pessoas abertas para o evangelho como Balsas, no sul do Maranhão. Muita gente com o coração aberto, que estão praticamente implorando para que nós falemos para elas sobre o nosso Deus. E nós não podemos, irmãos, ser tão insensíveis de vermos essas pessoas sucumbindo, sedentas por Jesus, pela palavra, pela esperança que há em Jesus Cristo, sem lhe darmos atenção, sem darmos para essas pessoas o pão da vida e a água da vida. Nós não podemos, irmãos, nos deslumbrarmos com os tesouros dessa vida. Se você tem um chamado, uma vocação que vem do Senhor, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus, não engavete, porque todo dom, toda vocação, todo talento que Deus nos deu e que nós enterramos, Deus vai nos pedir contas. E quando você lê a parábola de quem recebeu os talentos e enterrou, o Senhor não vai tratar de qualquer maneira não, Ele vai ser duro, Ele vai ser rígido. Muitos vão tentar engabelar o Senhor e vão dizer assim, mas é porque eu sabia que o Senhor era muito rigoroso, por isso eu não quis gastar, por isso que eu não quis gastar o dom que o Senhor me deu. Era igual uma lenda urbana que tinha lá em Alto Parnaíba, um camarada naquele tempo antigo que ter qualquer automóvel ou veículo era muito difícil, ele comprou uma moto, uma Titan, e aí ele só andava de primeira, o motorzão parece que ia estourar. Aí falaram assim, rapaz, por que você não passa para a segunda, terceira? Ele, vou nada, eu vou muito gastar as marchas tudo de uma vez, eu vou usar uma de cada vez. Então tem gente que pode dizer assim, eu vou gastar o dom não, porque eu tenho que entregar do jeitinho que eu recebi para o Senhor. Quem entregar para o Senhor o dom do jeito que recebeu, vai ser punido pelo Senhor. Porque Ele deu o dom para cada um de nós, para que nós pudéssemos replicá-lo, para que nós pudéssemos amplificá-lo, para que nós pudéssemos transformá-lo em bênçãos na vida dos outros. Hoje eu comecei a dar aula para a classe de batismo e fiz um sobrevoo com eles, mostrando as lições que vamos estudar, e uma delas é a doutrina da mordomia cristã. E aí esse termo ele é muito desgastado, que tem a ver com alguém que é muito acomodado, no sentido negativo, é preguiçoso, fulano está na maior mordomia. Mas o sentido bíblico dessa expressão é alguém que é um mordomo. O mordomo é aquele que foi encarregado de cuidar de uma casa, dos bens de alguém importante. Então, o Senhor nos deu esse princípio, a doutrina da mordomia cristã. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que Deus criou. Então, quando você pensa assim, o que foi que Deus colocou na tua mão? Não é só porque você é acima da média. Não é só porque você se esforçou mais, se disciplinou, passou num bom concurso, conseguiu progredir empresarialmente, mas é porque Deus derramou graça sobre a tua vida. E Deus vai cobrar por aquilo que Ele colocou na tua mão. Então o hino antigo que a gente cantava dizia assim, quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Então, como é que a gente lida com toda essa verdade? Que barulho é esse que vai soar nos nossos ouvidos daqui para frente? Pensar o que nós temos feito com tanto que Deus colocou nas nossas mãos. Um outro risco, irmãos, muito grande, é nós nos deslumbrarmos muito com essa terra. Cuidado. Para mim, quem definiu melhor foi o apóstolo Pedro. Ele disse que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Aqui não é a nossa morada definitiva. Nós estamos apenas de passagem. Não finque suas raízes com força, porque aqui não é o nosso ponto final. Nós temos que entender essa nossa condição de transitoriedade. Nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Porque senão a gente começa a se deslumbrar. Você chega numa cidade como essa, você diz assim, não vou ser pastor mais não, eu vou ser empresário. Eu vou ser aqui um político. É legítimo, mas compensa eu abrir mão da minha vocação para eu começar a me empenhar em outra área. Não seria uma traição com o meu próprio chamado? Quantos pastores têm feito isso no Brasil? Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus, mas me dá uma pena, eu confesso, de ver homens que Deus deu o dom da palavra, que tinham uma grande respeitabilidade. Eu digo tinham porque muitos estão perdendo. Irmãos, para construir uma respeitabilidade é a vida inteira.
para você jogar uma moral na lama é um passo mal dado. E aí muitos têm perdido. Preparando essa mensagem, lembrei de outra frase de Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele tem uma série de livros clássicos chamado Lições aos Meus Alunos. São pelo menos 4 ou 5 volumes. Em um deles, ele falando para aqueles vocacionados ao ministério pastoral, ele diz assim: meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe a ponto de ser rei em qualquer país. Meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe a ponto de ser rei em qualquer país. Em segundo lugar, como é que nós alcançaremos a pátria para Cristo? Revestindo-nos de preparo e poder espiritual. O texto bíblico diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sem o revestimento espiritual, a gente se quebra e ainda passa vexame. Porque isso aqui não é humano, isso aqui não é uma empresa, isso aqui não é um clube social. Aqui é uma agência do reino, é a igreja de Jesus Cristo. Você tem que lidar com dimensões múltiplas. Então a gente tem que lidar com a rotina administrativa, nós temos que lidar com a rotina de organização financeira, nós temos todo o equilíbrio. A igreja tem um escritório de contabilidade contratado, nós temos relatórios de alto nível. Você sabe rigorosamente centavos que entram e saem. A gente tem uma responsabilidade perante a Receita Federal de prestar conta de relatório de tudo isso. Nós temos uma responsabilidade social, enfim. Nós contratamos empresas de segurança, tem vídeo monitoramento, tem alarme, rotinas administrativas, prediais e estruturais. Mas é uma igreja numa dimensão espiritual. Aquilo que nos move é prioritariamente espiritual. E entender isso aqui vai fazer toda a diferença. Porque senão nós vamos ser um prédio qualquer. Vai ser um CNPJ empresarial qualquer. Agora, se ela for revestida de poder e autoridade, vai fazer um grande abalo nesta cidade e impactar profundamente as vidas. A Bíblia diz que a nossa luta, por exemplo, não é contra carne ou sangue, mas contra principados, contra potestades, contra domínios e poderes espirituais. A Bíblia não nos deixa esquecer. Um dia, alguns exorcistas ambulantes, filhos de um chefe dos sacerdotes dos judeus chamado Seva, os filhos dele ouviram falar como é que Deus manifestava seu poder na vida do apóstolo Paulo. Então era uma irradiação de poder tão grande, a ponto das pessoas pegarem lenços e aventais do apóstolo Paulo, triscava no enfermo, a pessoa era curada. Aí eles viram aquilo ali, se defrontaram com o homem endemoniado e foram lá: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te ordeno que saia. Aí o demônio não aguentou, ele contra-argumentou: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, vocês porém quem são? Então não é por tabela, não tem pistolão. Você tem que ter uma autoridade espiritual para ir na força e no poder do Espírito Santo. E você conhece a história, sabe a lapada que aquele pessoal recebeu. Foram escorraçados a ponto de sair praticamente despidos. Tamanha foi a ataca que eles levaram. Faltou poder espiritual. Não é um livro de abracadabra, que você vai manejar e vai dizer o abracadabra, sim, sim, salabim, e pegar a varinha de condão. É algo que você adquire na presença do Senhor, aos pés da cruz, buscando diretamente da fonte. E o Senhor te visita com poder. Então Jesus falou: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Você tem certeza que o Espírito Santo já desceu sobre você? Você já se tornou morada do Espírito Santo? De 1000 razões para você se tornar um crente, um cristão, eu poderia dizer: meu irmão, teu dinheiro vai render, tu vai parar de gastar com cachaça, com bebida, com o que não presta, com sem vergonhice, você vai ter uma vida mais regrada, disciplinada, você vai ser um homem de uma só mulher. Eu poderia te dar uma lista aqui de centenas de razões. A principal, eu te digo, é ser alguém salvo por Jesus e se transformar na morada do Espírito Santo. A moradia. Eu acho linda a expressão bíblica, que o Senhor veio tabernacular em nós. Ele nos transformou no seu tabernáculo, na sua habitação. Isso faz com que nós sejamos revestidos de poder.
Irmãos, não tem nada na terra que se compare com isso. Se a gente receber um título humano, uma honraria humana, a gente já fica vaidoso com aquilo. Mas o que significa receber o próprio Deus para fazer morada em nós? Para habitar em nós, para cuidar de nós, para nos guiar a toda a verdade. É tão lindo você estudar sobre a pneumatologia, que é sobre o Espírito Santo de Deus. Você vai entender, por exemplo, que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. É a mesma expressão grega que é usada para advogado, o parácletos de Deus. É o que está ao lado para nos ajudar. É aquele que está ao lado para nos defender, quando a gente precisar. E também o Espírito Santo, ele nos ajuda a lembrar das coisas do Senhor. O Espírito Santo nos dá discernimento. O Espírito Santo faz por nós o que ansiolítico nenhum consegue fazer. Ele consegue nos levantar, dar aquele up, botar para cima. O Espírito Santo faz isso por nós. Ele nos levanta. O Espírito Santo nos ajuda a fazer leitura de cenários. E na força e no poder do Espírito Santo, nós podemos ver coisas maiores até do que aquelas que estão descritas na Bíblia. É a promessa do Senhor. Aquele que crê em mim, obras ainda maiores fará e verá. Nós temos esse poder que vem do Senhor. Por que nós o desprestigiamos? Por que nós o desvalorizamos? A palavra de Jesus foi: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E o mais incrível é que isso aqui, irmãos, é algo extremamente democrático. Não depende de posição social. Pode ser um analfabeto, pode ser um pós-doutor, pode ser o cara que mora no condomínio de mais alto padrão desta cidade, ou aquele que mora numa invasão. Todos podem receber esta bênção de se tornarem morada do Santo Espírito do Senhor. É tão importante entender que para cumprirmos essa missão, alcançarmos a pátria para Cristo, precisamos estar nos revestindo de preparo e de poder espiritual. O texto diz ainda: e vocês, depois de receberem o poder do Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas. Tem uma palavrinha aqui no grego para testemunhas que é martireo. Ela foi transliterada para a língua portuguesa, quer dizer, ela passou quase 100% igual. No grego, passou para a língua portuguesa, que é mártir. Então, vocês serão meus martireus, meus mártires. Ser testemunha significa uma grande implicação da vida. Não é como hoje, você vai lá dar o seu depoimento, às vezes você tem até resguardado o seu anonimato para ser uma testemunha, a depender do caso. Mas no caso aqui bíblico, está falando sobre alguém que está disposto a pagar o preço com a própria vida. Vocês serão as minhas testemunhas, ou seja, você vai ser um meu mártir. Você estará disposto a pagar o preço da sua própria vida, por abrir a boca e falar daquilo que você viu e ouviu da parte de Jesus Cristo. E a Bíblia nos encoraja. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. Silenciar quando nós devemos falar, biblicamente falando, se torna até um pecado. A Bíblia diz em Tiago que quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Precisamos pedir ao Senhor esse revestimento de poder, botar de lado toda timidez. Timidez é repreendido biblicamente. A Bíblia diz, inclusive, que ficarão de fora do céu os tímidos, porque às vezes nós estamos envergonhados de defender, de ter peito para defender nossa fé em Jesus Cristo. Nós falamos sobre tantas coisas, tantas banalidades, até às vezes obscenidades, mas não temos coragem de a plenos pulmões falarmos sobre Jesus. A poesia antiga do nosso cantor cristão diz assim: sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavra de Deus que tudo dá. Irmãos, falemos do nosso Salvador. Temos que pedir ao Senhor: Senhor, abre a minha boca, Senhor, e encha a minha boca com a tua palavra, para que eu possa proclamar o querigma, a proclamação da palavra do Senhor a todos aqueles que estão me ouvindo. Serão minhas testemunhas, ou seja, estarão dispostos a perder, se for o caso, a própria vida, em favor de Cristo e do anúncio da mensagem. Mas isso aqui para Paulo era fichinha, porque Paulo, por exemplo, foi o que escreveu, e está registrado no fim de Atos dos Apóstolos: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor de testemunhar
o evangelho da graça de Deus. Precisamos rogar ao Senhor: Pai, reveste-me de poder e de autoridade. A coisa mais incrível é você saber que, revestido do poder e da autoridade, até os demônios se submeterão quando você clamar pelo nome de Jesus Cristo. Em qualquer situação, você não vai precisar: pastor, tem uma tropa de elite, o BOPE aqui do exorcismo da igreja. Qualquer homem e mulher de Deus, com o poder e a autoridade do nome de Jesus Cristo, você pode clamar, você pode invocar ao Senhor e você pode expulsar, por exemplo, demônios. Irmão, se você pegar toda a força bélica, toda a força de armamento de um país, e você for contra um único demônio, aquilo ali é irrelevante, não tem poder e impacto nenhum, nem sequer arranha. Mas na força e no poder do Espírito Santo, os demônios têm que se prostrar, eles têm que se render. A Bíblia fala sobre o gadareno, que ele ficou completamente fora do tino, do juízo, a família o desenganou, então era aquela pessoa que parecia um inferno para a cidade, todo mundo tinha horror, tinha medo, e imagina que cena tenebrosa. A Bíblia diz literalmente que ficava entre os sepulcros, tentavam subjugá-lo com corrente, ele quebrava aquilo ali, talvez como se fosse um isopor, e ele se automutilava, se feria. Talvez alguém o via vindo numa rua, corria pela outra, passava por longe, até o dia em que Jesus o encontrou. Jesus foi ao encontro dele e expulsou o que não era apenas um demônio, a Bíblia fala que era legião, porque eram muitos, e o Senhor expeliu. O demônio clamou: não faça isso. O Senhor expeliu, porque Ele tem poder. Então, muitas vezes, irmãos, até pessoas podem estar sofrendo, porque você vai olhar biblicamente, alguém pode estar enfermo, inclusive doenças somatizadas, que foram transformadas em enfermidades para o corpo, que pode ter um fundo espiritual. Nem sempre. Quando o cego de nascença foi curado, está descrito em João 9, perguntaram para Jesus: quem foi que pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Mas a Bíblia fala, por exemplo, sobre uma mulher encurvada, que ela foi recomposta e recalibrada pelo Senhor na sua envergadura, porque era uma opressão maligna. Então são coisas que às vezes a pessoa pega um catatal de exame, centenas de exames e não tem nada. Pode ser sim um fundo espiritual, clamando pelo santo nome de Jesus Cristo, no poder e na autoridade. A palavra grega para poder aqui é dunamis, é a mesma raiz de dinamite, é a dinamite de Deus que estraçalha todo o mal. E precisamos crer no poder e nas promessas do Senhor. Revestimento de poder. Pastor, mas eu sou tão franzino, eu sou tão raquítico. Mas a força e o poder do Espírito Santo são incomparáveis. E o Senhor tem poder para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Terceiro e último lugar, como alcançaremos a pátria para Cristo? Colocando a fé em prática e em ação. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então imagine, a vida cristã, ela não é uma vida só contemplativa. Tem gente que pensa que é. Agora eu recebi a Jesus, então eu vou ficar aqui deslumbrado todo dia. Meu prazer é adorar o Senhor, fechar meus olhos, erguer as mãos, adorar o Senhor, ficar naquela atmosfera do céu o tempo inteiro, em contemplação, em adoração. Perfeito, temos que fazer isso também, mas não pode ser apenas isso. A nossa condição não pode ser de passividade simplesmente contemplativa, porque Deus manda o que é equivalente aqui a anjos, dois anjos, eles veem os discípulos vendo Jesus ascender, subir aos céus, e eles vão acertam em cheio, quando eles dizem assim: por que vocês estão aí parados, olhando para o céu? Por quê que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então a história tem que continuar.
Você teve um encontro com Jesus, você foi alcançado por Jesus, foi salvo por Jesus. Agora não é cruzar os braços e esperar o momento de embarcar para a eternidade, não. Nós temos muito trabalho. Você sabe que Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. Tem pregador que é mais malvado, entre aspas. Eu não vou fazer isso com vocês, para não passar a vergonha. Aí diz assim, vamos abrir a Bíblia aqui agora em Atos 29. Aí muita gente começa a folhear. Só tem 28. Irmãos, Atos 29 é o que nós estamos vivendo aqui. É a história que continua. Nós falamos sobre os eventos da escatologia, a doutrina das últimas coisas, e dentro desse estudo você pensa sobre a volta de Jesus. Então nós falamos sobre a vinda. O que é a vinda? Foi a primeira vinda de Jesus, quando ele veio a esta terra. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos sua glória como a do unigênito do Pai. Agora nós aguardamos a volta. Pastor, quando é que vai ser? Nós não sabemos. E se alguém disser que sabe, está mentindo. Porque a Bíblia diz que nem os anjos do céu sabem sobre esse dia. E virá como um ladrão da noite. São as pistas que nós temos. O ladrão da noite, ele vem exatamente na ponta do pé. E às vezes apanha quando nós estamos ali desprevenidos, despreparados. Ele nos solapa. E a Bíblia está dizendo que a vinda de Jesus vai ser assim. Quando a gente menos imagina, ele vem. E vai ser algo instantâneo e simultâneo. A Bíblia faz a analogia, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim vai ser a vinda do Senhor. Mas essa vinda do Senhor, a Bíblia simplesmente diz, vigiem e orem, porque vocês não sabem o dia e vocês não sabem a hora em que o Senhor vai vir nos buscar. Mas enquanto nós aguardamos, nós precisamos trabalhar para o Senhor. Hoje a gente deu aula, e na aula panorâmica falei sobre vários temas que vamos estudar com a classe de batizandos. Um deles foi sobre oração. Aí uma aluna falou assim, pastor, oração significa oração, orar e ação, tem que orar e agir. Aí eu disse, pois é, até os pais da igreja chamados, eles tinham uma expressão latina que era ora et labora, ore e trabalhe, ore e trabalhe. A Bíblia sempre nos encoraja a trabalhar, a agir. A Bíblia critica e coloca no nível de pecado a preguiça. Vai ter, por exemplo, com a formiga ao preguiçoso. A Bíblia nos manda trabalhar. Então a nossa vida espiritual não pode ser só contemplativa. Você não pode ser um cristão de mãos vazias, que entra dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano e sai ano, e você não apresenta nenhum fruto espiritual diante do Senhor. Nós temos que ser constrangidos por isso, irmãos, porque cada pessoa que se converte recebe do Senhor pelo menos um dom espiritual. É possível que um cristão convertido tenha mais de 1, 2, 3. Ninguém tem todos, porque a lógica do dom é que sejam como os órgãos de um corpo. Eles vão funcionando em sincronia, e o corpo vai funcionando, tem essa bela fluidez e funcionalidade. Assim é a igreja. Então tem aqueles órgãos visíveis e invisíveis, e aí todos trabalham em consonância, em sincronia, e faz essa beleza que é o nosso corpo poder funcionar. Então dentro da igreja são muitos dons diferentes, e todos eles, cada um tem o seu papel, tem o seu lugar. Se você é um órgão, uma parte, um membro do corpo, e você está subutilizando ou neutralizando, ou se você paralisou completamente o exercício do teu dom, você está prejudicando a sua igreja. O que acontece com alguém que o rim parou? Tem que ser amarrado numa máquina para fazer hemodiálise, porque você pode botar toda aquela estrutura sistêmica em pane. O que acontece se o coração parar? O que acontece se um órgão vital parar? Você está entendendo? É um trauma muito grande, é um baque muito grande. Temos que botar a mão na consciência. Coloque os teus dons em ação. Clame ao Senhor. Chore diante do Senhor. Peça constrangido. Pai, me perdoa, porque o Senhor me deu a salvação. O Senhor me deu o dom. O Senhor me deu um dom que é a graça do Senhor, é um presente de Deus. Uma das formas de você traduzir a palavra dom é charis, no grego, linda a palavra graça, é presente de Deus, o dom vem daí. Deus nos deu o dom que é um presente. O outro sentido bíblico de dom é presente, é sinônimo. Um dom é um presente que Deus nos deu. Imagina que descortesia. Imagina que estupidez alguém te dar um presente e você sequer ter coragem de desembrulhar o presente.
sequer ter coragem de puxar o laço, de experimentar, de usar. É tão gostoso a gente dar um presente para alguém e ver que alguém está usando, que a pessoa gostou, que a pessoa está aproveitando, está sendo útil. É tão ruim, irmãos, alguém recebeu um presente e sequer olhar, sequer desembrulhou, nem sabe o que tem. Se a gente é assim, imagina como é que fica Deus, que nos deu dons espirituais. E o que é que nós temos feito com aquilo que Deus colocou em nosso coração? Precisamos ser úteis e precisamos servir ao nosso Deus. Estava quase fechando o ministério lá em Braslândia e a gente lutou para fazer a reforma de um estatuto. Infelizmente não conseguimos, o tempo da minha saída foi muito rápido, foi abreviado, além do que eu esperava. E aí eu tinha feito alguns contatos, alguns pastores, um pastor lá de uma área nobre de Brasília, chamado Jardim Botânico, eu disse assim: pastor, eu soube que vocês fizeram reforma do estatuto recentemente, você poderia me ajudar? Aí ele foi, correu, meu Deus do céu, aquela maior prestatividade e bondade, generosidade, faltou carregar no colo. E aí eu recebi aquilo tudo e disse: pastor, muito obrigado. Ele disse: opa, eu que agradeço, eu te agradeço pela chance que você me deu de ser útil. Achei bonita aquela colocação dele. Tenha o prazer de ser útil, tenha o prazer de servir as pessoas, tenha o prazer de servir e contribuir para a expansão do reino de Deus. Eu acho que eu já falei para vocês em algum momento que quando eu era membro da PIB de Alto Parnaíba, nós tivemos um pastor que também foi pastor da PIB de Sambaíba, Carlos Alberto Souza Brasil, está na região hoje de São Luís, São José de Ribamar. E aí ele disse assim: a hora que o crente mais mente é quando está cantando. Eu parei assim: que história é essa, pastor? Aí ele: é verdade, olha o que muito crente canta: se eu tiver Jesus ao lado, e por ele for mandado, e por ele auxiliado, onde me mandar irei. Eu quero ver se vai. Se eu tiver Jesus ao lado, ele está ao nosso lado? Sim ou não? Interaja comigo, por favor. Sim ou não? Se eu tiver Jesus ao lado, ele está ao nosso lado? Se por ele for mandado, ele manda? Se por ele auxiliado, ele auxilia? Aonde me mandar irei. Eu quero ver. Então a tese dele faz sentido. Se você canta só dos dentes para fora, mas não reflete uma verdade do seu coração. Eu e minha esposa cigana Milka, 2 ciganos, nômades, a gente sabe o que significa isso aqui de fato. A radicalidade de alguém que teve coragem de orar e dizer para Deus assim: Senhor, o que está lá descrito em João, eu estou pronto para viver. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Você tem coragem de realmente dizer: Senhor, tudo entregarei. Outro hino do cantor cristão: sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. É algo para a gente poder refletir e pensar. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso?